Fala galera, beleza? Vou fazer aqui uns estudos aí da semana. Vou começar pelo dólar, tá? E depois a gente vai pro índice aí, beleza? Vamos lá, pegar minha ferramentinha aqui, tá? O mercado abriu aqui, tá galera? Segunda-feira. Opa, vou pegar a setinha aqui. O mercado abriu aqui, certo? Sexta-feira aqui. E o mercado abriu bem aqui. Bom, se a gente analisar aqui, tá? O mercado, galera, já abriu numa região de força de venda. Então, o que você tem nesse movimento aqui? Ó? Você já tem um candle nesse gap aqui, ó, você tem força do mercado aqui de venda. Tá? Então, se o mercado abriu aqui, galera, tá? Se o mercado abriu nesse ponto aí, bem aqui, tá? Ele já está numa região de vendedor. E aí você tem que pensar o seguinte, em estrutura de mercado, você tem uma estrutura de um movimento de rally, tá? Um movimento forte de compra, certo? E você tem uma acumulação do preço. E o mercado fechou. Se o mercado abriu aqui, na setinha aqui, galera, é uma continuação desse movimento, tá? Só que você tem que olhar, lembrar sempre a região que o preço está. Né? E ele está numa região de venda. Então, se ele abriu aqui, ele está buscando, né, esse teste aqui da máxima, então por isso que ele deu essa porrada aqui na abertura, porque ele estava na área de vendedor, mas ao mesmo tempo tem liquidez aqui pelo gap da alta. Né? Então ele vem buscar liquidez aqui nessa região de acumulação, e aí você tem que, ou você realiza um scalper rápido para quem, né, gosta de operar abertura pela região, aqui mostraria muita força de venda, né? Mas aquele negócio, chegou numa região, né, ele bateu aqui, fechou o gap, galera, tem que realizar, tá? Por quê? Porque se você entrou bem aqui e ele enxugar e você não realizar, você vai devolver todo o financeiro, né? Então o mercado abriu com força de compra, né? Só que ele respeitou, né, regiões, né, aqui para trás do preço. Então por isso que ele faz esse rompimento falso. O que eu falo de rompimento falso? Então se você tem uma região de força de venda, tá? Que é essa daqui, e depois você vai ver que ele serviu de compra lá, certo? Então se você tem essa região aqui, certo? Então se você tem a região aqui, que é de vendedor, galera, vocês, quando o mercado tenta romper, você espera o próximo candle. Né? Olha só a engolfada que ele deu no candle aqui, tentou romper, que foi um rompimento falso, e depois o mercado faz o que? Respeita a força da venda. Vendo? Ele vem buscar praticamente aonde teve força da venda aqui, ó. Se você marcar um ponto aqui, tá? E marcar onde tem força de venda aqui, ó, onde o mercado vem buscar aqui. Vendo? Então, se você tem a short, vamos lá, nunca esqueça da short. Se você tem a short aqui, galera, ele rompeu, você vê que ele rompe essa tendência aqui na primeira hora de mercado, você não pode pensar em compra. Espera o próximo, mostrou força de venda, aí você vê se ele vem buscar. A acumulação ele já tinha vindo buscar uma vez, então ele vem fazer um teste nas mínimas anteriores. Só que aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui a gente tem força de compra. Então você vê que o mercado vem exatamente no mesmo ponto de demanda. Tá, galera? Então, quebrou a tendência de alta, você vê que o mercado engolfou, tá vendo? Ah, mas ele rejeita aqui. Mas ele já consome, tá vendo? Ele já veio uma vez aqui, ele podia testar mínimo. Então, o que você faz nesse ponto aqui do mercado? Né? A gente já pode aumentar o gráfico ali. Você coloca short. Então, se o mercado mostrou força na venda, galera, segue a força do mercado. Se você coloca uma linha de tendência aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Beleza. E depois você coloca a shortzinha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó lá. Tá vendo? Ele vem até aqui, ó, testar essa mínima, rejeita, compra lá, mostrou força na venda. Então, o que eu falo? Ele mostrou um marubuzu aqui, certo?
confirmou tua venda. Você só espera o pullback. Ó. Se você espera o pullback e vende aqui, você sai na mínima do dia. Qual o movimento que ele está fazendo aqui, galera? Tá? Então, ele testou os 50%, né, desse ponto aqui, ó. Vendo? Nesse ponto aqui, ó, ele testa ali, fecha muito fraco, né? E você já tem a força do mercado confirmando, né? Então, ele faz esse movimento aqui, o mercado, ó, e te dá alvo. Onde é que é o retorno desse movimento? Olha lá, ele volta a buscar, tá vendo? O mesmo ponto. Então, precisa ter paciência, né? Quer operar a força do mercado? Opera a partir de 15 minutos. Usa a short, usa a linha de tendência. Tá vendo? Se você ajusta a tua linha de tendência, e você olha para a mínima do dia, que é esse ponto aqui, você pode sair do trade aqui. Tá? Ele não rompeu o fundo aqui, ó, isso aqui é um fundo. Então ele rompe o fundo, testa e vem testar a mínima. Isso é você pegar um movimento de rompimento. Então, por quê? Porque às vezes ele rompe o fundo aqui e volta para alta. Tá vendo? Ele faz esse movimento. Tá? Então, analisa o quê? Fez rompimento com esse candle aqui forte. Testou, rejeitou a compra, galera. Vende. Até onde você pode vender? Aqui você pode vender até a mínima que ele testou lá. Entendeu? Sai na esticada, ó, ele veio testar uma outra mínima aqui, ó. Tá vendo? Então assim, você tem que ver se o preço ele ganha as mínimas e máximas, só isso. Tá? Aí dentro de um contexto, eu espero o preço. Então, se você tem aqui, quebrou tua tendência aqui, beleza, ó lá, ele rompe tendência, volta a testar e respeita esse ponto do mercado aqui. Certo? E aí ele fica laterado. O que você tem aqui? Você tem um fundo forte, que ele marcou aqui, e você tem um topo aqui de estrutura, vendo? Nesse ponto aqui, ó, né? Se você olhar para trás tem um outro ponto aqui, tá vendo? Então, se ele marca aqui um topo duplo, galera, então é um ponto forte aqui, certo? Primeira coisa, se ele rompe estrutura e não volta mais para a estrutura anterior, que você tem esse movimento aqui, ó, ele rompeu estrutura, não ganhou força, não ganhou tendência de alta novamente, ó, que ele tem que quebrar a LTB aqui, galera, é só pensar em venda. Então, usa a força do mercado. Né? Se você tem a linha de tendência que ele respeitou, tá vendo? Em nenhum momento, você vê, ó, eu tracei a linha por esse ponto aqui, ó, em nenhum momento ele mostrou força depois da linha, pelo contrário, fraqueza. Então você vê quando ele trabalha em cima da linha aqui, tá? Então, segunda-feira, deu um movimento bom de venda e depois tinha que analisar aqui oferta e demanda, né? Então aqui nós temos a área de demanda, tá vendo? Olha lá, o mercado respeitou o próximo dia. Você tinha uma área de oferta aqui, beleza, então traça a oferta lá e vê o que acontece quando ele consome a oferta lá, né? Então, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o mercado ganha força de alta, tá vendo? Então ele engolfa, né? Se você marcar aqui, você pode marcar só esse ponto aqui também, né? Mas vamos marcar só a seta para a gente entender aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ó, vou botar uma linha reta. Olha só, olha a perfeição disso aqui. Então você vê, onde o mercado tinha a força da venda aqui, ó, né? Ele ganhou força da alta. Então ele consumiu, ó, você vê que ele engolfa aqui, ó lá, ele engolfa, volta a testar a base e ganha alta. O que você tem que fazer aqui nesse rompimento de topo? A gente volta um pouquinho mais embaixo ali, tá? O que você tem que usar aqui? Se não tem uma marcação aqui, né? Você não tem uma linha de tendência aqui, usa a linha de tendência. Depois você ajusta para o pullback ali, ó. Vendo? Nesse ponto aqui, ó, algum momento o preço mostrou força de venda? Existe algum marubuzu de venda para você pensar em vender? Não, então vocês comprem. Olha lá, ele mostrou um marubuzu de compra e depois confirmou. E aí o preço andou muito ainda. Tá vendo? Segue o preço, galera. Bota uma linha de tendência, tá? Então, usa a linha de tendência que não tem problema.
Ah, mas se eu usar uma linha de tendência aqui, cara, a hora que quebrar a tua linha de tendência, você espera. Eu tenho algum candle de força de venda aqui? Por exemplo, quebrou a tendência. Eu tenho um Marubozu aqui, aí ele faz pullback. Eu tenho um outro Marubozu para confirmar aqui. Não. Olha só a diferença. Aqui eu tenho uma confirmação. Você tá vendo? Aqui eu não tenho. Mesmo que ele quebrou a tendência, olha lá, usa a estrutura do mercado. Tá vendo? Ele não rompeu a alta aqui, o topo. Tá vendo? Então, o mínimo que ele podia fazer aqui é um retest. Ele não teve nem força, ele ficou de 50%. Tá vendo? Então, assim, se ele volta a testar a estrutura, você espera um padrão de reversão e pega a compra no pullback. Você pega mais embaixo. Mas você vê que o mercado não teve força. Tá? E a partir do momento que ele passa da máxima aqui, ó lá, segundo engolfo, tá vendo? Ó? Ele tem que consumir a máxima anterior, galera. Para vocês confirmar, ele tem que consumir. Onde ele faz isso aqui, ó? Tá vendo? Se você pegar certinho aqui, ó, nesse candle aqui que mostrou um pouco de força, ele passou a máxima anterior com força. Porque olha aqui, ó, você tem candle de fraqueza aqui. Você tem um Marubozu, tá vendo? E aí ele confirma depois num outro engolfo. Galera, é só compra. E aí lembrando do quê? Lembrando que você tem que colocar a linha de tendência. Tá? Então, quando o mercado quebra a tendência aqui no dia seguinte, tá? Você colocou aqui ó, a tua linha de tendência ou até nessa estrutura aqui. Então você vê, o mercado, depois de meia hora, já mostrou força. Tá vendo? Então, você está numa região aqui, tá vendo? De demanda. Olha quem que está mandando aqui atrás. Olha quem está mandando. Você não tem aqui uma demanda, quem estuda oferta e demanda? Olha só, ele abre exatamente, galera, onde tem força de compra. Tá vendo? E o que ele faz? Dá compra. Ele quebra a tua tendência do dia anterior, galera, e faz um pullback, tá vendo? Ele quebra a tendência ali, faz um pullback, mas olha onde é o fechamento do candle. Então, você tem força do mercado já. Você está vendo que ele já confirmou o rompimento de uma LT e já mostrou força, e você tem o pullback rejeitado, né? Você tem um pullback que rejeitou, né, a força de venda. Então, galera, se ele rompeu tua linha de tendência, fez o pullback, fechamento acima do Marubozu, é compra. E aí você colocaria a short aqui, vendo? Nesse ponto aqui, e aí você esperaria. Aí eu já expliquei antes, se o mercado mostra força, você vende, espera a confirmação. Então espera mostrar força, espera pullback, 50%, e você vende. E no mercado fez isso? Não. Então você vê, terça-feira, galera, se vocês colocam uma linha de tendência, tá? Então eu tenho, além de ter uma linha de tendência principal aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar a linha de tendência, depois de todo esse movimento que ele confirma lá, ó, faz o pullback. Então minha primeira linha de tendência está aqui. Mesmo se eu deixar aqui, ó, movimento de força de compra com movimento de força de compra, você vê que em nenhum momento eu tenho força de venda quebrando minha linha de tendência. Nenhum momento. Então você espera o pullback e compra. Entenderam, galera? Espera o pullback, compra. Usa a força do mercado a seu favor. Então, se você está vendo um movimento de força romper no topo, galera, você tem a probabilidade de continuar quando ele mostra o outro engolfo. Tá vendo? Você tem dois engolfos. Entendeu? Terça-feira, né? Então, vamos lá. Quarta-feira. Você vê que quarta-feira foi bem similar ao movimento de segunda, né? Então, terça-feira aqui, quarta-feira, foi similar aqui. Então, o que você tem que observar? Então, você tem um movimento forte, né? Um movimento forte de compra, e o mercado abre aqui. O que ele veio buscar? Veio fazer o teste, né? Você tem força no mercado aqui. Veio fechar o gap, ó, bem similar. Sexta e segunda, né? E terça e quarta. Ou você realiza quando você vê força da venda aqui, tá? Ou você espera o mercado definir. Então, se você esperar, se o mercado enxugou todo... Entendeu, galera? Se o mercado mostrou
que enxugou todo esse movimento aqui, ó, 50%, ele mostrou força do quê? De compra. Tá? O mercado mostrou força de compra. Então, você espera fechar o candle, ele fechou acima dos 50% da mínima e máxima que ele marcou, ele vai para cima. Você já tem a força do mercado a teu favor aqui. Tá? O que acontece? O mercado dá uma estourada para cima, porque ele sobe forte, né? Depois desse ponto aqui, olha lá, 40 pontos, galera. É muita coisa, muita coisa. Só que você tem que analisar que região que ele chegou aqui. Vamos dar uma analisada aqui. A gente consegue ver ali. Tá? Nós estamos nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, então você tem que saber, eu vou até colocar linhas aqui, tá? Vou botar aqui. Para saber onde a gente tem força de venda, tá vendo? Nós temos força de venda aqui, né? Temos força de venda aqui, né? Onde ele conseguiu romper, né? Certo? Então aqui, beleza? E depois nós temos onde ele respeitou já, né? Temos força aqui, aqui tem um gap, ó. Tem força aqui de venda. Esse ponto aqui, tá? Vamos voltar lá. Então você está vendo, qual a tua referência lá? Tá vendo? A gente marcou um ponto de não ter força de venda. O que é aquele ponto lá, galera? Aquele ponto lá é região de oferta. Tá vendo? Você tem uma região forte de oferta aqui. Então você vê que todos os outros dias trabalhou em cima dessa região aí. Tá? Então, se você tem a força do mercado aqui, ele chega numa região que você tem só vendedor, galera, tem que realizar. Então, por isso que é importante o alinhamento do gráfico, né? Novamente, o que você vai ter ali? Então, controlar aqui o tempo, tá? O que você vai ter aqui? Você vai ter a linha de tendência, tá? Vou até traçar aqui, né? Você vai ter a primeira linha de tendência aqui, tá? E você vai ter uma outra do ponto de força do mercado aqui, ó, tá? Você pode traçar desse ponto aqui, tá vendo? Ele ganhou força de novo, né? E aí você saber que ele vai chegar numa oferta lá, né? Numa região de oferta, certo? E realizar. O que você tem que esperar? O próximo candle. Então o próximo candle não deu nem tempo, né, galera? O próximo candle mostrou muita força, muita força. O que você espera? Novamente, ele engolfou, tá vendo? Engolfou os compradores aqui. Então você espera um pullback. Você não precisa pegar a venda no desespero, na emoção do candle, porque às vezes você pega, ele vai vir fechar o gap e tal, vai vir forte. Mas se você não espera esse candle fechar após o candle de força, você vê que esse aqui é o primeiro candle de força, né? Então, você espera o mercado, espera o pullback. Qual a amplitude desse movimento? 50%. Então, você pode pegar a compra aqui, tendo contexto desse movimento aqui, quando ele respeita, ó lá, ele engolfa aqui, ó, tá vendo? Aí já entra a leitura do price action. Engolfa aqui, você sabe que ele quebrou a tendência lá, né? Então você tinha lá uma shortzinha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, né? Ele quebra a tendência e ele engolfa, você pode comprar. Por quê? Ele mostrou força no mercado de compra nesse momento aqui, que ele engolfou o candle vendedor aqui, tá? Ele faz o pullback? Então você espera sempre o primeiro pullback, compra. Até onde? Você não tem uma base engolfada aqui, ó. Então essa base engolfada aqui, tá? Esse ponto aqui, galera, é região de oferta. Mostrou muita força no mercado. Então, por isso que tem que ter paciência de esperar fechar o candle. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, não opera os candles de indecisão, opera os candles de força do mercado.
quando ele engolfa, você espera o pullback, você pode comprar agressivo, você pode comprar na passada do preço, entendeu? E você pega uma boa pontuação até a região que ele mostrou força contrária, que é região de vendedor. Beleza? O que você vai ter aí? Então, se você tem uma short aqui, que ele quebrou a tendência, tá vendo? Ele quebrou a tendência de baixa. Galera, sai do trade. Qual que é o teu contexto aqui agora? Você tem que colocar uma linha na tua força de compra. Olha lá onde ele quebra a tendência de novo. Tá vendo? Aí ele vem forte. Por quê? Aí ele rejeitou. Aí é a leitura do contexto. Então você tem um candle engolfado, você tem 50% do movimento, a probabilidade dele fazer outra onda. Você está numa região que teve muita força de venda, você tem o engolfo de baixa, tá vendo? Na região de força de venda. Então isso aqui, o que você faz no engolfo? Ele engolfa, você espera pullback e vende. Aí você sai com o preço na mínima. Então você vê aqui que o mercado faz força de venda, 50%. Força de compra lá, né? Realizou aqui nesse ponto. O mercado mostra força de venda. Você tem uma range aqui, você não tem? 50%. O que ele faz? Porrada para baixo. Então, se você vê quando ele quebra a tua micro tendência, galera, sai do trade. Você não pode pensar em comprar quando ele quebra uma tendência, tá? Seja ela numa short, seja ela numa LT mais forte, entendeu? Então, você pode ajustar o teu gráfico aqui, ó, para essa linha de tendência, nesse fundo que ele marcou, né? E aí você tem uma quebra de tendência aqui novamente, ó. Tá vendo? Você tem a linha de tendência aqui, ó. Olha lá, quando o mercado quebra. O que o mercado faz? Quebra a tendência novamente, volta a testar, olha lá, movimento, 50%. Volta a testar a máxima. Não conseguiu passar a máxima, ele vem fazer um teste na mínima. Só que você tem muita força de mercado aqui, ó. Aqui virou demanda, galera. Ele faz um marubuzu, tá vendo? Aqui virou tua demanda. Serviu até para sexta-feira. Muita força no mercado confirmada. Por quê? Ele vai lá, respeita, volta a fazer o pullback, ganha força novamente. Onde é que o mercado mostra muita força? Quando ele fecha esse candle aqui. Vocês entenderam? Então ele confirma a força do mercado, confirma a demanda, tá vendo? 50% e dá outra porrada, só que essa porrada foi mais forte. Continuando o mercado, tá vendo? Olha lá, você viu que ele faz uma onda aqui, respeitando a área de demanda, né? E se você pegar lá esse movimento, ó lá, faz a onda da venda. Só que quando o mercado rompe estrutura, vocês têm que respeitar isso. Quando ele consegue consumir uma estrutura de mercado, de topo, isso é consumir estrutura, tá vendo? No detalhe, mas ele fecha acima. Né? Ele consegue eliminar todas as ordens de venda aqui, ó, tá vendo? Então, o que ele faz? Ele faz o último pullback respeitando força do mercado. Né? Você já tinha força do mercado aqui, trabalhou. A gente que estuda estrutura de mercado, a gente sabe que isso aqui é um rally, tá? A gente sabe que isso aqui, ó, é uma compressão do preço. Quando o mercado faz uma compressão, a gente sabe que ele estoura. Então, o que nós temos nesse movimento aqui? Se você analisar, nós temos um alvo de bandeira. E aonde que o preço faz o retorno? Geralmente, nesse ponto, 50%, ou na mínima aqui dele. O que o mercado faz? Pullback. Aonde? Aonde teve o rompimento da estrutura, galera. O preço faz sempre isso. Então, será que vale a pena eu entender o que é uma compressão, né? Aqui é uma demanda compression, né? Demand compression, tá? Então, ele tem esse movimento de rally, tem a compressão, respeitando o que, galera? Respeitando a demanda, tá vendo? Respeitando a demanda, e você tem
o quê? Quando o mercado mostra força, a continuação, né? O alvo desse movimento aí, tá? E aí ele chega aonde? Então ele chega aonde tem muita força, né? Muita força de venda. Então ele vem fazer o quê? Um descanso desse movimento de alta, que é o pullback, que é um movimento natural. O que acontece no dia seguinte? O mercado abre, o mercado abre já com gap, só que se você continuar a estrutura, ó, ele rompe a estrutura anterior, vem testar a estrutura, só que agora ele chegou na região dos vendedores. Então, galera, aqui eu não posso pensar em comprar mais, porque o preço tem que mostrar ele passar muito forte desse topo nesse dia aqui para mim pensar em comprar. Não tem. É área de vendedor. Então, você espera o mercado fazer o quê? Você tem aqui um candle que foi de alta, beleza, certo? Só que o que você faz aqui? Se você está numa região de venda, você espera o mercado mostrar força. Se ele respeitou aqui, galera, você vê que em nenhum momento ele mostrou força aqui de alta, rompendo a estrutura. Você vendo que ele respeitou os pontos aqui? E olha lá o cara que marcou a força do mercado. Tá vendo? Ele conseguiu consumir aqui, ó, a força de compra. Quando ele consome, o que ele faz? Ele volta a testar. Tá vendo? Ah, beleza. É um mercado mais difícil? É, mas se você esperar ele chegar nas regiões de força do mercado, você vai poder reagir melhor ao preço. Então, espera ele chegar numa região que você sabe que tem força do mercado e reage a ela. Então, você vê que o mercado mostra a força, vai fazer pullback, respeita esse ponto aqui, ó, que eu já marquei. Vou fazer de novo, ó, ele respeita esse ponto aqui, faz pullback, tá vendo? Faz mais um pullback, só que nós estamos na área de comprador, porque a área de comprador, ó, não foi consumida. O que ele faz? Vai buscar liquidez, olha lá, ó, olha o alvo que ele faz aqui, ó, tá vendo? Faz pullback, dá alvo. Só que ele está na região de venda. Aí sim, começa a mostrar força de venda. Esse cara aqui confirma. Então, se você tem um candle de força, você precisa do outro. E ele rompeu aqui, ó. Tá vendo? Ele rompe aqui, ó. O que o mercado faz? Se ele tem a força da venda aqui, olha lá, pullback. Qual o movimento? 50%, galera. É sempre assim. E aí você respeita o quê? Toda a área de venda. Você vê que em nenhum momento o preço passou desse ponto aqui. Tá? Em nenhum momento ele rompeu a área dos vendedores. Ele pode chegar lá, mas o que é importante é o fechamento. Então, galera, ele confirmou a força da venda. Então ele teve esse movimento aqui, foi lá, entendeu? Fez esse movimento, 50%. Aí ele veio buscar o quê? O gap, fechamento do gap. Aonde que ele chega aqui que ele respeita, galera? Novamente, força do mercado. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho demanda. Olha o que aconteceu no outro dia. Então, você vê que é uma continuidade. Então, eu tenho que analisar sempre a força do mercado. Onde é que está a força do mercado? Aqui, aqui. Olha a região que ele criou de força do mercado de compra, que é a demanda. Então, o que acontece? O mercado termina aqui. Termina não, veio na área de demanda, ganhou força de novo, foi lá na área de oferta. Você vê que ele ficou preso em regiões, vendo? Em regiões que é de venda e de compra. Então, enquanto ele não consome essas regiões, você pode trabalhar na mínima e na máxima. Aí o mercado termina, certo? Então ele vem, lá, vem da alvo, vem forte. Você sabe que aqui é uma região muito forte de comprador, pela força do mercado, e ele dá uma compra muito boa até a oferta. Fechou o mercado, aí o mercado abre com o quê? Ele abre na região, tá vendo? Sexta-feira, ele abre na região de vendedor. Então o que ele faz? Da venda. Aí qual região que você tinha marcado? Dos compradores. Até onde ele vem? Na demanda.
Depois ele engolfa. Quando ele engolfa, o que você espera aqui? O pullback, tá vendo? E aí você pode comprar mais agressivo. Porque se ele não conseguiu ter força para buscar 50% ou a mínima, ele vai testar máximo. E aí o que ele faz? Aí que você tem que ficar esperto. Porque daí ele pode fazer um movimento bom de compra. Então ele faz esse movimento e dá alvo. Então se você pegar aqui esse movimento, deu alvo. Só que olha o que acontece em seguida. Ele já mostra muita força no mercado de venda. Então, como é que você tem que olhar para esse movimento quando ele rompe um topo? Primeiro esperar a confirmação. Então, ele tinha que fazer um pullback. Então, ele tinha que fazer esse movimento, fazer um pullback nessa estrutura e aí mostrar força novamente. Um candle de força de compra. Não fez nada disso. Então, você não cria esperança que é rompimento de compra. O que você faz? Espera o mercado mostrar força, voltar para a range. O que ele faz nesse candle? Mostra força, confirma. Se ele confirma, você espera o pullback. Acabou, galera. É porrada para baixo. Porque olha o tamanho desse candle em relação ao mercado. Então ele engolfou toda essa região aqui que ele não mostrou. Ele foi para cima, mas ele não tem força de compra aqui. E aí você tem o candle de força, 50%. Você pode vender agressivo aonde você está? Na região da venda. Então você pode vender agressivo nesse ponto aqui, porque você tem a região da venda aqui. Ou você vende na passada do preço. Vende aqui, sai aonde? Primeiro alvo seria esse ponto aqui, mas se o preço mostra força, você vai com ele, até a esticada que ele der. Olha lá o fundo que ele veio testar. Então, o mercado ele vem testar o quê? Sempre mínimas e máximas. Aqui você não tem demanda? Olha lá o que o mercado fez. Você tem demanda por quê? Porque o mercado ganhou força aqui. Ó. Você tem esse movimento de força. Tá vendo? Então olha lá. Demanda, galera. Ele respeita. E onde é que o mercado para depois desse movimento aqui? Onde é que ele para aqui? Tá vendo? Você não tem uma região que ele mostrou força na venda? Ó. Ele engolfou aqui, ó. Ele marcou essa região aqui. Se não tem uma estrutura rompida nesse área aqui, ó, isso aqui virou área de vendedor. Galera, ele rompe estrutura até essa estrutura. Então você tinha um movimento de pullback aqui. Entendeu? Você tinha um movimento de pullback. Rompeu a estrutura, rompeu o fundo anterior. Rompeu o fundo anterior, ele vem buscar a liquidez aonde tem força do mercado. Aqui os caras defendem muito, tem muito buy limit. Tá vendo? E ele vai buscar o que lá? Ó? A estrutura rompida. Pullback. Então ele rompe a estrutura, que é essa estrutura. Depois ele vem testar o quê? Mínima novamente. E aí acabou o mercado. Beleza? Vamos para o índice? Então, índice, galera. Vamos ver onde começou aqui. Segunda, dia 26. E vamos dar uma olhada na estrutura anterior, né? Para ver o que ele pode buscar lá. Certo? Então, você sempre tem que ter uma referência da tua estrutura anterior. Então, a gente pode marcar aqui, ó, que é um ponto, vendo, de estrutura aí, beleza? O que você tinha lá de referência antes de abrir segunda-feira? Você tinha uma força de venda do mercado aqui, certo? Então, beleza. Onde é mais que você tinha força de mercado? Você tinha nesse ponto aqui, ó, de estrutura, tá vendo? Certo? Beleza. Por quê? Ó, onde o mercado ganha força. Tá? Onde mais você tinha ponto de força do mercado? Aqui. Então você marca lá, vê o que acontece depois. Tá? E depois você tinha um movimento que ele rompeu o topo, tá vendo? Era a oferta aqui, ele passou, tá vendo? E serviu para toda a referência lá. Beleza? E nesse ponto aqui, vamos ver aqui 30 minutos. A gente marca mais alguma coisa aqui. Então ele chegou nesse ponto aqui que tem uma demanda forte aqui. Olha lá como ele respeita. Né? Nós temos uma área de demanda aqui. Tá vendo? Conseguiu consumir, passar, testar, voltar aqui. Né? Qual outro ponto que ele ganhou força do mercado? Né? Seria nesse ponto aqui. Que ele rompe estrutura, tal, testa estrutura. Ele consegue romper aqui, ó, ganha força aqui. Ó. Aí você vê se vai te ajudar lá na frente. Isso aqui são os FTRs, né? Beleza? Então você tem tudo marcado aí. Então o mercado começou aqui. O que você tem de referência lá atrás? Então você tem áreas de força do mercado, oferta e demanda. Beleza?
Mesma coisa. O mercado abriu com gap de baixa. Só que ele abrindo com gap de baixa, tá? Ele abrindo com gap de baixa, o mercado fechou aqui sexta, certo? Só que ele abriu numa região de compra, galera, de demanda. Então, você não pode levar em consideração que isso aqui é um gap, né? É de venda? Mas ele está numa região que ele vem a primeira vez na demanda. Então, ele te dá a oportunidade de compra. E ele deu. Tá? A galera pegou esse movimento na passada aqui. Aquilo que eu falo, o mercado mostra um pouco de força, você espera o pullback, apregou a ordem de compra, pega na passada. Qual o teu primeiro alvo? O teu primeiro alvo é a estrutura que ele rompeu. Então vocês concordam que o mercado, depois já vou aumentar ali, tá? O mercado então, o que ele fez aqui? Tá? Ele rompeu essa estrutura na abertura, o que ele volta a fazer? Volta a testar, só que ele mostrou muita força. Então ele veio testar o quê? Topos anteriores, área de vendedor, tá? Então, primeiro o que nós vamos deixar aqui analisando aqui? Coloca a tua linha de tendência, sempre, nunca esqueçam da linha de tendência, tá? Aí você pode corrigir para esse ponto aqui. Olha o que o mercado faz. Opa, o mercado abriu rompendo a tendência de alta. Se ele abre rompendo a tendência de alta, você olha para onde tem demanda. Então, não é, você vê que ele vem 50%, não é porque ele abre rompendo a tendência que ele vai continuar descendo. Você tem que olhar a região que ele está. Então, ele está numa região de compradores e deu compra. Então, se ele passa forte nesse ponto do gap, você observa qual a estrutura forte aqui. Qual a estrutura forte aqui, galera? Essa daqui, ó, quando o mercado mostrou força aqui nesse ponto de venda. Ah, por que ele mostrou força de venda? Por quê? Vamos aumentar aqui agora. Ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o que aconteceu aqui? Então ele rompe a estrutura, só que eu tenho força de venda aqui e ele confirmou. E o mercado veio para baixo. Então o que você criou aqui? O que ele criou aqui? Nesse engolfo aqui, área de vendedor. Olhando a força do mercado para trás. Você viu que o mercado desceu aqui? Que dá bastante ponto. Vamos medir aqui. Quanto que o mercado andou aqui? Olha lá, galera, 500 pontos. É meta. É muita coisa aqui. Você pegar um trade de 500 pontos. Entendeu? Então o mercado mostrou força. Então ele abriu rompendo, só que ele já voltou, né? Só que ele volta para range, tá vendo? Quando ele fecha nesse ponto aqui, ele mostra muita força. Você vê que ele voltou acima da estrutura que ele rompeu. Então o mercado mostra que vai testar o gap. Opa, fechou o quê? Forte. Olha lá, fechou forte. Pullback. Aí você compra até a oferta. Por que é pullback? Porque ele rompe essa estrutura anterior aqui, ó. Olha lá. E você tem que saber que você está numa área de oferta. Pelo contexto, olhando a estrutura de mercado. O que o mercado mostra em seguida, galera? Tá? O mercado mostra um engolfo de baixa, né? Então o mercado mostra um engolfo de baixa. Então, se ele mostra um engolfo de baixa, você espera a confirmação. Essa é a confirmação. Olha lá, de novo. Você espera o quê? Pullback 50%. Você vê que ele quebra a linha de tendência. Ele volta, ele quebra, ele volta e ele quebra a linha de tendência. Olha lá como é perfeito. Se você mantém a linha de tendência a principal, né, desse movimento aqui, olha como ele respeita. Olha como você tem a confluência da oferta. Você tem a confluência da oferta com a linha de tendência. E depois você analisa o quê? Poxa, um pullback, cara, 50%. Ah, o mercado confirmou força, confirmou. Mostrou 2 marubuzu. Você só espera. Ah, mas eu tenho os candles aqui. Você tem que olhar a força do mercado que ele está te mostrando. E outra, ele conseguiu passar desse ponto aqui no primeiro pullback, tá vendo? Então, se ele conseguiu mostrar força, você espera que ele confirmou a venda, quebrou a tendência de alta de novo, pullback, porrada. Então, galera, se você tem paciência, você vai pegar o movimento, entender a estrutura, entender a oferta e demanda e price action,
né? E o que é o básico? O que é dominar o básico? Dominar suporte, resistência, dominar a linha de tendência, dominar os candles. Tá? O que você faz aqui, galera? Coloca tua LT ali, ó. Você não tem uma linha de tendência aqui, ó. Olha lá, olha a perfeição disso aqui. Depois você tem aonde uma linha de tendência? Aqui. Tá vendo? Olha lá. Então, se ele já fez o pullback, você coloca uma linha de tendência, olha a força desse mercado. E depois você coloca a short aqui, ó, no segundo candle de venda aqui, ó. Tá vendo? Você coloca lá no primeiro e coloca aqui, ó, no pavio. Fala pra mim, em algum momento, quando o mercado fez o pullback, você tem a confluência da oferta com a linha de tendência e você tem confirmação aqui. Ele mostra a força, começa a descer. Você colocou a linha de tendência. Qual a tua tendência principal? Para começar, é de baixa. Porque ó, o mercado respeitou aqui. Depois o mercado continua a força de venda. Em algum momento, depois que você colocou a short aqui. Então você colocou a short aqui no segundo candle, tá vendo? No segundo candle aqui, ó, você colocou a short aqui. No segundo candle, você colocou a short. Algum momento, o mercado quebrou a tua tendência de baixa? Não. Então, se você vende bem aqui, por exemplo, vou vender na passada desse ponto. Se você vender aqui, você vai pegar uma boa pontuação. Você pode sair aqui. Só que às vezes o mercado mostra força. Você olha para o fundo anterior. Olha o teu alvo lá. E se você vê que ele rompeu a estrutura, mostrou muita força na venda, você está na tendência de baixa, sem ameaçar em nenhum momento, ele faz um pullback curtíssimo desse, se você vende bem e ficar no trade, olha o movimento que você pega a meta da semana. Aí ele chega numa região de comprador. Por quê? Porque aqui tem força do mercado. Tem força do mercado de compra aqui. Olha lá, onde é que ele está? Não preciso nem marcar, né? Não preciso nem marcar que região que ele está aqui. Demanda, galera. Demanda. Olha o que o preço faz. Demanda. E depois ele faz o quê? Padrão de reversão. Então você tem a short lá. Beleza, tem a short lá. Até ele quebrar a tua LT, tua short de baixa, você não faz nada. Opa, isso aqui é um padrão de reversão. Martelo, passou 50%, mostrou força, você espera ele romper a short. Rompeu a short, quebrou a estrutura anterior, ele rompeu esse topinho anterior aqui, ó. Então ele passa, volta a fazer pullback. E ele respeita o quê? Onde é que virou tua demanda aqui? Então, se ele quebra a tendência aqui, tá? Onde vira a tua demanda aqui, é nesse ponto aqui, ó. Então você tem que atualizar o teu gráfico. Nós fizemos isso na sala. Aqui virou demanda, galera. Olha a fraqueza do mercado para venda. Porque ele quebrou a tendência da venda. Agora ele está na alta. O que você tem aqui? Você tem uma short aqui. Ele quebrou. Beleza, mas você tem o pullback aqui. Lembra que você tem que ajustar? Aonde ele faz o pullback? Esse candle de venda não é pullback? Tem que ser candle de venda, né? Fazer pullback. Certo? Então, você ajusta aonde ele respeitou a área da demanda. Tá vendo? Ele respeitou. E olha lá teu trade. Então, o mercado mostra o quê? Se ele está numa região forte de demanda, mostrou força, olha lá. Mesmo que você compre aqui, vamos ver quantos pontos dá lá para cima? 300 pontos, é bastante. Por quê? Aí ele chega aonde, galera? Ele chega na região que ele rompeu a estrutura. Tá vendo que ele rompe a estrutura aqui? Olha onde o mercado fecha. Então, quando quebra a tendência de baixa, você pensa em comprar. Quando ele quebra a tua tendência de alta, poxa, o que você vai pensar? Em vender. Então, você espera o mercado mostrar força. Certo? Então, ele quebrou a tendência, beleza. Aí você tem o quê? A tua linha de tendência aqui. Tá vendo? Ajustada aqui pelo mercado. Tá? Beleza? Aqui ele quebrou a tendência. Aqui a gente pode até manter. Tá, beleza. Temos essa short aqui. Tá, quebrou aqui, beleza. Tá. Então você tem lá a linha principal lá, tá vendo? Da tendência que é de baixa.
Você tem a shortzinha aqui, a linha de tendência com o mercado quando terminou. Tá? E olha lá, o que acontece, galera? Nos outros dias, o mercado ganha força, olha lá, de venda. Por quê? Qual região que ele está ainda aqui, galera? Você vê que ele não ganhou força nessa região. Então, eu tenho que respeitar que tudo que ele está fazendo até aqui é área de vendedor, é região de venda. Se o preço chegasse um pouquinho mais para cima ali, ó, eu ainda estou na região de vendedor. Se o preço chegar a tocar aqui e fechar dentro dessa região, eu estou na área de vendedor. Então, o que o mercado faz no outro dia? Abre na área de vendedor, cara. Olha lá, porrada para baixo. O que ele faz? Mostra um gap de exaustão. Eu vou fazer um vídeo sobre gap, tá, para vocês. Tá? Como identificar os gaps. Então ele faz isso aqui, galera, quando ele continua aqui, que ele está numa região de oferta, tá? Está numa região de oferta, esse gap é de exaustão. Então, você tem que fazer a leitura da estrutura com movimento para venda, não para alta, porque abriu um gap de alta, você sai comprando, você já estopa na hora, certo? Então, espera o mercado mostrar força. Então, o mercado mostrou uma força inicial de venda, vamos aumentar os candles aqui. Tá vendo? O mercado mostrou força já de venda, tá? Vou tentar fechar uma hora o vídeo. Então, o mercado já mostrou força de venda aqui. Tá vendo? Olha lá, o que ele faz depois, galera? Ele engolfa já. Então você vê que ele já mostra a força de venda no primeiro candle, respeitando o quê? Oferta. Você tem ali, ó, uma área de engolfo de venda, tá vendo? Então o que ele faz aqui? Ele faz um rally, base, drop, faz um rally, chega na oferta. Mostra a força no primeiro candle, olha lá, você espera o pullback, venda. Aí você vende aonde? Olha para a estrutura que ele rompeu anterior, sempre num topo ou num fundo, né? Topo e fundo. Onde é que ele vem no primeiro alvo? Olha para a estrutura anterior. Então ele veio só até aqui. Vendo? Dá essa esticada aqui e depois, por isso que tem que realizar em estrutura. Porque você não sabe depois o que vai acontecer. Olha lá, o mercado fecha indeciso, mas, opa, nós temos uma estrutura de rompimento aqui, mesmo que ele vá testar para cima. Então você tem força do mercado porque ele rompeu esse topo aqui. Tá vendo? E o que ele faz? O mercado mostra fraqueza nesse spinning top e depois porrada. Quando ele faz esse movimento aqui, galera, ele confirma a tua venda. Tá? Então o que você faz aqui? O que você faz aqui? Você pode colocar uma short nesse ponto aqui. Certo? Olha lá, tua venda. Então você pode realizar a venda. Então, se ele veio aqui a primeira vez, ele pode passar mais forte. Você tem uma estrutura aqui, ó. Você tem uma demanda aqui. Tá vendo? Ó, você tem uma demanda aqui, ó. Então, ele respeita a demanda no primeiro momento. Então, é no primeiro toque que você tem que realizar teu trade. Sempre falo isso. Só que o mercado confirmou a força da venda. Olha lá, confirmou. O que ele tenta fazer quando ele confirma? Então, ele confirma a força da venda e faz pullback. Se esse pullback dessa estrutura é pequeno, galera, a força do mercado continua para baixo. Então o que você faz nesse ponto aqui? Você vai ajustando a short. Vendo? Você vai ajustando a short, vai ajustando a short. Fez pullback, vai ajustando a short. Então, trabalha com a força do mercado. Entendeu? Nesse ponto aqui, você pode até deixar a short aqui, ó, nesse topo aqui, tá vendo? Vou trabalhar aqui, ó. Tá? Por quê? Você não tem força da venda aqui? Ah, e se eu quiser deixar aqui? Cara, pode deixar aqui, não tem problema. Você só tem que fazer o ajuste quando ele tenta fazer o pullback, para você ficar na venda. Por quê? Ele foi devagar, mas ele mostrou força na venda. Então, o que eu falei? Quando você vê força do mercado, ele confirma. Qual o teu primeiro alvo se você vende bem lá? Você sabe que ele mostrou força aqui e fez pullback, respeitou 50%. Olha lá. Então ele rompe 50%. Vendo? Testa aqui 50%. Tá vendo aqui, ó, que ele vem testar 50%, vem testar 50%. Porrada. Marcou a mínima. Opa, ele respeitou aqui, mas o pullback ficou onde? Na estrutura anterior.
E aí o mercado vem consumindo. Eu até esperava uma compra aqui, tá? Eu até esperava uma compra depois desse candle aqui, mas não confirmou. O que ele mostrou para mim? Mostrou o contrário. Que ele rompeu a estrutura. Então, ele continua na venda. O que você tem que fazer? Ajustar. Você não pode imaginar o movimento, tem que esperar confirmar. Opa, agora ficou legal. Agora eu tenho uma tendência que eu posso deixar aí e só vou sair quando ele realmente quebrar minha tendência de baixa. E olha o que acontece com o mercado. Muita força na venda. Então ele rompe estrutura aqui, ó. Rompe estrutura, passa forte, tá vendo? E aí você tem esse movimento aqui, olha o pullback curto. É isso que eu falo, você tem que analisar o pullback do movimento, se ele é curto em relação à pernada que ele marcou. Então você vê, você tem todo o movimento aqui, ó, de baixa aqui, a partir dessa estrutura, olha o tamanho do pullback, é curto. Você tem todo o movimento, olha o tamanho do pullback, é curto. Respeitou o quê? Força da venda. O que é força da venda? Marubuzu. Então, ó, ele respeita 50% da força da venda. Passou forte uma estrutura. Você tem a tendência de baixa. Então, galera, você só pensa em venda. E aí, se você está bem posicionado, acredita na tua leitura, você vai pegar o movimento. Porque ó, ele respeita 50%. Está abaixo da tua linha de tendência. A linha de tendência foi colocada aqui e nesse topo. E olha lá a porrada no final de mercado. Entendeu? Então, nesse dia o mercado andou muito. Andou lá os 3.000 pontos. Certo? O que acontece no outro dia? Galera, continua a tendência. Olha o que o mercado faz. Ele mostra muita força no gap aqui. Vamos ver se a gente enxerga aqui a estrutura. Ó. Tá vendo? Então ele quebrou a tendência lá, né? Quebrou todas essas tendências aqui, certo? Aqui você pode corrigir para esse topo aqui, beleza? E você tem lá a tendência baixa. Olha o que ele fez, galera, nesse ponto aqui, quando ele mostra esse gap e fechamento desse candle. Ele já consome toda a estrutura anterior. O que o mercado faz? Pullback, 50%, porrada. O que você tem aqui, galera? Olha onde que está a tua linha de tendência. Olha quando ele quebra a tendência. Então, galera, faz pullback, quebrou a estrutura anterior, 2 fundos, 3 fundos. Ele rompeu toda essa demanda aqui, ó, ele consumiu a demanda. Galera, porrada para baixo. Qual o primeiro ponto que ele testa? A FTR. Então ele testa essa demanda aqui, ó. Ele consome, então você tem esse movimento. Consome, olha lá, pullback. Opa, o que aconteceu aqui de novo? Eu tenho um movimento de força, pullback pequeno. Aonde? Depois que ele consumiu. Então, se aqui era demanda, galera, virou oferta. Porrada para baixo. Opa, chegou numa demanda forte. Novamente, você tem uma força do mercado, pullback pequeno. O que está acontecendo nesse momento? O mercado está todo tempo na tendência de baixa. Por mais que ele tente corrigir, ele não está nem perto da linha de tendência. Galera, continua vendendo. Qual que é a tua referência? Demanda principal. Olha lá quando ele chega na demanda principal. Por que demanda principal? Porque aqui é onde ele ganhou força de mercado. Então ele vem buscar a tua origem da demanda. Então ele veio consumindo compradores. O mercado, olha lá o que eu falei, o mercado subiu numa compressão, muita compressão. Quando ele sobe muita compressão, ele dá uma porrada. Vocês entenderam? Então, é estrutura de mercado. Aqui, galera, o mercado, vamos dizer assim, o mercado se matou já aqui nessas distorções, nesses pullback aqui, ó. O mercado foi se anulando. Então, foi consumindo ordens de compra e de venda. E quando ele chega numa região muito forte ali atrás, que é a oferta, ele dá a porrada. Uma, que ele quebra a tua tendência. Tá vendo que ele quebra a tendência? Olha lá onde ele indicou que quebrou a tendência. Ele já quebrou, tentou voltar, mas ele confirma. E se você tem uma linha de tendência aqui, nesse ponto aqui, se você tem uma linha de tendência aqui, olha lá, ele quebra a tendência.
da linha secundária e da linha principal. Da linha principal, esse ponto é o mais importante. E aí você teve a linha de tendência lá, ó, nesse ponto aqui. Tá vendo? Então, galera, onde o mercado vem? Na origem da demanda. Onde é que você vai sair do trade? Tá vendo? Onde é que você sai do trade ali? Quando ele quebra a tua tendência. Nesse ponto aqui. Então, ele chegou na tua demanda lá. Tá vendo? Chegou na tua demanda. Mostrou força dos compradores, porque aqui tem muito o quê? Buy limit. Tem muito cara esperando para vir aqui para comprar. Então, quando você entende o que é região de força, que é a origem do rally, né? É a origem do rally, galera, esse ponto é muito forte. Então, por isso que ele já faz isso aqui. Você pode comprar até agressivo. Então, o que o mercado faz? Consome ali. Olha lá. Olha de novo. Você tem a range, 50%, e a outra range, a outra onda. Então, galera, o tempo todo é assim. Então, trabalha com range do mercado, pullback, range do mercado. Opa, região de força de venda. Por quê? Ele respeita essa estrutura que marcou aqui. Você vê que ele não consegue passar desse ponto. Só que ele quebra a tendência, mas aqui é região de oferta. Então, quando ele quebra a tendência, você respeita topo anterior relevante. Esse é um topo anterior relevante que o mercado tentou reverter e ganhou venda. Então, o mercado vem aqui, é teu alvo, acabou. Você não pode ter esperança também. Ah, quebrou a tendência, ficou posicionado. Outra coisa, o que você vai usar ali? Quebrou a tendência? Você não tem a shortzinha aqui? Olha lá onde ele quebra a tendência. Por que você vai continuar comprado se ele quebrou a tua short aqui? Você vendo que o mercado te dá um monte de dica? Só tem que esperar fechar a negociação? Primeiro ponto, engolfa. Segundo ponto, mostra força. Olha lá, galera. De novo. Vamos pegar a continuidade no mercado. O mercado continua, porrada para baixo. Onde é que ele vem testar? A mínima. O que você faz nesse ponto aqui? Você vendo? Se você trabalhar com a short, cara. Se você trabalha com a short aqui, ó. Tá vendo? Olha lá onde você sai na venda. Então, o tempo todo você ficaria na venda. Vendo? Então ele quebrou a tendência de alta aqui. Você já tem um movimento de força para o mercado pegar a mesma carona. O que o mercado faz? Pega a mesma carona. Você está na tendência de baixa. A tua força principal do mercado é de baixa. E o que você, quando você tem a força principal de baixa, você tem que encarar isso aqui como um pullback. Você pode encarar de duas maneiras. Você pode encarar o pullback dessa amplitude é pequena, então o mercado desce. Ou você encara a amplitude desse movimento 50%. Quebra a tua tendência de alta, mostra a força, você espera o pullback 50%, venda respeitando a tua short. Você está na força da venda. E acabou o mercado, galera. Vocês entenderam? E aí, o que você tem que observar? Quando o mercado ganha força, você tem que observar se ele consome tua região, tua estrutura anterior. O que é região? Oferta. Você vê que ele não conseguiu consumir a oferta aqui? Porrada para baixo. Você vê que ele não conseguiu demanda aqui? Porrada para cima. Quebrou a tendência, mostrou engolfo, força? Porrada para baixo. Qual que é teu primeiro alvo aqui, para a gente encerrar o vídeo? Teu primeiro alvo é no fundo anterior. Ah, mas o mercado mostra força, eu estou a favor da tendência de baixa principal e micro tendência. Então essa aqui é a tendência principal e essa aqui agora é a micro tendência. Então você pode tentar segurar até esse ponto e se você confia na estrutura aqui, que ele rompeu, tá? Ele não chegou nem perto de quebrar a tua tendência de baixa. Você pode ficar vendido e sair nesse ponto aqui ou um pouco mais abaixo. Beleza, galera? Então, eu espero ter ajudado aí no contexto da semana, tá? E vamos ver o que vai acontecer nesse mercado amanhã aí. Segue o preço, usa a linha de tendência, usa regiões de força, oferta e demanda, tá, galera? Que é muito eficiente, tá? Então, abraço e até o próximo vídeo aí. Valeu!